Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha mãe, feche a vontade divina em minha alma para que ela possa formar, em primeiro lugar, seu trono e sua morada. Livro do Céu, volume 11, capítulo 102. 24 de agosto de 1995. A única coisa que faz que a criatura se assemelhe a Deus é a divina vontade. Repetir, né? A única coisa que faz que a criatura se assemelhe a Deus é a divina vontade. Então, a única coisa é uma confirmação, né? Ontem eu estava lendo Fim dos Tempos e aí Jesus estava falando lá, né, que viria o tempo, né, onde ele derramaria, né, teria o derramamento do Espírito Santo. E aí ele falou assim que a gente ia conhecer os decretos de Deus. Então, o decreto de Deus é aquelas coisas, aquilo que não muda, né? Aquela parte imutável de Deus, né? E agora eu vendo aqui, é uma afirmação, né? A única coisa. Então, se é uma única coisa, é uma coisa que não muda. Então, como que a gente vai se assemelhar a Deus? Se a gente tem essa dúvida, né? Como que eu vou me assemelhar a Deus, né? Então, ele já está falando, é a divina vontade, né? Então, para assemelhar a Deus, é a divina vontade. Continuando meu habitual estado, assim que veio meu sempre amável Jesus, eu lhe dei um beijo dizendo: Meu Jesus, se me fosse possível, gostaria de dar o beijo de todas as criaturas. Assim contentaria a seu amor, trazendo todos a ti. E Jesus: Minha filha, se me queres dar o beijo de todos, beije-me na minha vontade, porque a minha vontade, contendo a virtude criadora, contém o poder de multiplicar um ato em tantos atos, por quanto se queiram, e assim me darás o contentamento, como se todos me beijassem. E tu terás o mérito, como se por todos me tivesses feito beijar. E todas as criaturas terão seus efeitos, segundo suas próprias disposições. Então, é interessante, né? Então, a Luísa chega, né? Toda ali, amável, né? Feliz, querendo contentar Jesus, né? Às vezes a gente vê Jesus sofrendo, né? E aí você quer fazer o ato oposto das criaturas, né? Então tem muita coisa que a gente quer fazer o ato oposto, porque a gente vê que as criaturas não estão fazendo em direção a Deus. E aí você pensa na tua mente multiplicando todas as criaturas do passado, presente e futuro que fizeram atos contrários para Deus. E aí você pensar em todas as criaturas, sendo que Deus merece, né, o amor de todas essas criaturas, e você vê que elas não deram esse amor, não vão dar. E aí você fala: eu quero amar por todos. Eu quero dar um beijo no Senhor e agradecer ao Senhor por todos. Como que eu vou fazer isso? Ele está falando. Então agradeça na minha divina vontade. Né? Então coloca a divina vontade primeiro. Né? Senhor, eu quero na divina vontade amar por todos, agradecer tudo que o Senhor fez e é por todos. Né? Então a gente entra no âmbito que? Da vontade divina. Porque a vontade divina, ela criou tudo. E ela criou cada criatura. Né? Então, todas as criaturas, foi ela também que criou. Né? Então, ela tem a virtude. Ele está falando, tem a virtude desse ato ser por todos, né? E aí tem mais outra coisa que Jesus fala aqui. E o mais interessante aqui, que ele fala no final, né? E todas as criaturas terão seus efeitos, segundo suas próprias disposições. Então, as obras, na divina vontade, né, ela sobe a Deus e desce. Né? Ela desce
cobrindo a todos também. Assim como a gente faz por todos, a gente ama por todos, esse amor também desce, né? Só que Jesus fala, é segundo, né, o coração, né? Segunda disposição, né? Tem aqueles que vão receber, que não estão amando a Deus, estão muito longe de Deus, não vão gostar, né? Tem aqueles que estão mais próximos, vão gostar, né? Também tem essa disposição. Tem a disposição boa e a disposição ruim, né? Então, aqueles que estão com a disposição ruim não vão receber de uma forma feliz, né? Não vão reconhecer nada, né? Mas tem aqueles que, se tiver a disposição boa, vai receber um orvalho benéfico, vai receber felicidade, né? Recebe felicidade. Vou continuar aqui. Um ato em minha vontade contém todos os bens possíveis e imagináveis. Olha só, né? Sobe e desce um bem, né? Sobe de uma criatura por todos para Deus e desce, né? Desce por todos também, né? Então contém todos os bens, né? É um bem que sobe e um bem que desce, né? Uma imagem a encontrará na luz do sol. A luz é uma, mas esta luz se multiplica em todos os olhares das criaturas. A luz é sempre uma e um só ato, mas nem todos os olhares das criaturas gozam a mesma luz. É isso que eu estava falando, né? Porque assim, é um ato divino e é sempre bem, mas é segundo o olhar da criatura, né? A disposição da criatura. Se ela enxerga a luz ou se ela não tem a disposição, se ela está inclinada para o mal, né? Ela não enxerga o bem, ela não enxerga a luz. A luz é sempre uma e um só ato, mas nem todos os olhares das criaturas gozam a mesma luz. Alguns de vista fraca têm necessidade de pôr a mão sobre os olhos para não se sentirem cegados pela luz. Outros cegos não a gozam em nada, mas isto não por defeito da luz, senão por defeito da vista das criaturas, né? Olha só, né? Então o problema é a disposição que Jesus está falando. O que Jesus envia é luz. O ato de criatura na divina vontade é sempre luz. E Deus a recebe e a expande por todos, porque ela faz em nome de todos. Então, se ela faz em nome de todos, sobe para Deus o quê? O que sobe para Deus? Façam bem para todos, né? Então, Deus desce com luz para todos, porque sobe para todos, né? Então, se eu faço um ato, ali ela falou um beijo, mas a gente faz um ato, é sempre um ato, né? Um ato, não é só de falar assim, ai Jesus, eu te beijo por todos, não é um beijo em Jesus que desce um beijo para todas as criaturas. O ato são várias coisas, sobe uma reparação, né? Sobe um pensamento para Jesus. O beijo que a gente dá, o amor que sobe para Deus, é os pensamentos, aquele diálogo que a gente tem com Deus e vem de correção às vezes. É mais de correção porque, é igual a gente sabe, né? A mente humana, ela tá doente, né? Ela é doente, né? Porque a vontade humana, ela é doente sem Deus. Sem Deus, ela é enferma, né? Então, é sempre correção, né? É sempre luz do quê? Do caminho reto, né? Do querer de Deus. É sempre luz da vontade divina que desce para todas as criaturas. Então, está descendo o quê? Uma enxurrada de luz para todas as criaturas. Então, a gente conversa aqui, Deus ilumina. Isso aí é um amor que sobe para Deus em nome de todos, porque antes da gente começar o trecho a gente já fala, né, por todos e por cada, então já sobe um ato para todas as criaturas, né? Então aí Jesus ele traz uma verdade na nossa mente e a gente sobe essa mente, nossa mente para Deus, para o ato que ele quer, para a verdade que ele quer, o que é anunciar para todos, né? Então é um anúncio, ele desce esse bem em todas as mentes.
Todas as mentes recebem essa luz. Quem está próximo de Deus vê a luz, né? Ele compreende, tanto que a gente depois vê o que? Orvalho benéfico por todo lado. Aqueles que não enxergam, que só enxergam o mal, nada serve essa luz, né? Pode até se revoltar com essa luz, né? Nem chega. Tem uns que enxergam um pouquinho, né? Então isso que Jesus está falando. Mas não deixou de ser luz. Se aquela pessoa é cega, é porque ela não vê, mas é uma luz, né? Então tem muita coisa aqui, é muito. Eu estava lendo antes o fim dos tempos e aquilo me chamou um pouco de atenção na parte que Jesus fala que ia derramar o Espírito Santo, né, sobre a terra, mas que muitos iam permanecer cegos ainda. Isso era um tempo de paz, né, que é aquele período. E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, Jesus, porque ele falou que ia dar todos os bens, ia dotar de bens, né? E ele ia derramar sobre a terra esses bens. E aí eu pensei exatamente nos atos da divina vontade, né? Então, ele tem os filhos, passa pela mente dos filhos, sobe esse ato divino e ele derrama porque é luz pura, né? Então, o livro do céu por si só de ler as palavras que estão aqui, né? Sem a gente tentar. Lógico que a gente vai querer entender, né? Porque o filho ele quer entender. Mas eu falo assim, só pelas palavras que estão aqui, né? E cada diálogo desse que a gente tem com Jesus, na divina vontade, é uma chuva de iluminação que ele está dando nas consciências. Desce uma chuva de orvalho, né? E aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, não é esse tempo que a gente está então, né? Não é isso que o senhor está falando aqui, já não é o tempo? Porque ele falou que tem um tempo, só que as pessoas, muitos vão permanecer cegos, né? Que ele falou assim, você pensa, minha filha, ele falou para Maria Valtorta, que todos vão aproveitar? Não vão. Vão ter muito cego, apesar de eu ser todo Deus da misericórdia, da bondade, do perdão, dotar o Espírito Santo, derramamento ali, né, do Espírito Santo, dos meus dons, sabe, exatamente, parece que você tá falando de divina vontade ali, né, dos filhos e tal, daquilo que a gente está estudando. E depois ele fala as maravilhas, depois ele vem e fala, você pensa que todos irão aproveitar? Não. Muitos vão permanecer na sua luxúria, não vão querer, vão permanecer cegos, né? Mas aí eu fico pensando, Jesus, se a gente faz os atos na divina vontade, sobe para Deus e ele desce essa luz de qualquer. Ele está falando aqui que desce a luz para todos, mas nem todos aproveitam, né? Então ela desce, ela cai, todas as mentes criadas, né? Porque é vontade divina isso, né? Então é vontade de Deus esse tempo, é vontade de Deus que ele derrame tudo, né? Ele derrame esses pensamentos, né? Mas aí você fala assim, meu Deus, mas não era para estar renovando então a terra, né? Mas só vai renovar aqueles que querem, né? Então renova os corações daqueles que querem, né? A luz chega, mas só renova daqueles que querem, né? Deixa eu continuar o trecho aqui. Então ele fala, né? Senão por defeito da vista das criaturas. Assim, minha filha, se tu desejas amar-me por todos, se o fizeres na minha vontade, o teu amor correrá nela, e enchendo da minha vontade o céu e a terra, me sentirei repetir o teu amo no céu, em torno de mim, dentro de mim. Na terra, em todos os pontos, se multiplicará por quantos atos pode fazer minha vontade. Portanto, podes dar-me a satisfação do amor de todos, porque a criatura é limitada e finita. Em troca, minha vontade é imensa e infinita, né? Então, assim,
Também tinha um trecho do fim dos tempos que Jesus estava falando, né? Sobre o amor, o amar a Deus, né? O que importa é amar a Deus, é o amor, né? Para com Deus. Aí tem uma parte ali que ele fala, mesmo que o amor da criatura seja limitado. Então, assim, eu pensei, né? Nessa hora, eu falei assim, Jesus, mas o amor nosso é limitado, que ele vai suplantar, né? Ele tá falando isso. Eu falei, meu amor é limitado, mas o teu é ilimitado, né? Então, quando a gente ama no amor de Deus, entendeu? E é pela vontade, né? Não é pela nossa capacidade, porque a minha capacidade é limitada, porque eu sou criatura, né? Igual ele tá falando aqui, eu sou criatura. No meu amor, eu sou limitada. Mas se eu amar no amor de Deus, que é na vontade divina, se eu, né? É um amor ilimitado, né? Então, assim, o amor que eu posso amar a Deus é limitado. Mas o amor que ele pode se amar é ilimitado, né? Então, às vezes, eu me pergunto, assim, esses dias, né? Já questionei isso, assim. Ai, Senhor, de amar mais a Deus. De amar mais, mas assim, como que a gente pode amar mais, né? Devolvendo para Deus o amor dele mesmo, né? Porque ele é um amor ilimitado. Eu não lembro, eu preciso recobrar esse pensamento, porque foi assim uma explicação, né? Que deu, assim, foi exatamente para isso mesmo. Porque eu estava pensando nisso, né? Falei assim, meu Deus, Deus, ele pode se amar perfeitamente. Eu não posso amar Deus perfeitamente. Como criatura, não. Eu não consigo devolver. Por mais intenção boa que eu tiver de amar a Deus, entendeu? No amor só de criatura, eu não consigo amar a Deus perfeitamente. É isso que eu estava pensando. Mas eu falei assim, mas se eu amar a Deus com o amor dele, eu amo Deus perfeitamente. Entendeu? É, aí eu consigo. Né? Não é eu consigo, né? Porque Deus, ele ama perfeitamente. E ele pode se contar, Deus pode ser contentado com Deus, entendeu? Aí eu dou Deus a Deus, de verdade, né? Era mais ou menos isso é que eu tava pensando esses dias, né? Então vou continuar aqui. Nossa, só um minutinho, meu celular pula a tela do nada. E pulou para um trecho lá para cima, não sei por quê. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Portanto, podes dar-me satisfação do amor de todos, né? Por quê? Porque é Deus mesmo, né? A gente dá o quê? O amor de Deus a Deus. A gente não dá o amor de criatura para Deus. A gente dá o amor de Deus para Deus, né? Em troca, minha vontade é imensa e infinita. Como se podem explicar aquelas palavras ditas por mim ao criar o homem? Então, vamos lá. Prestar atenção. Como se pode explicar aquelas palavras ditas por mim ao criar o homem? Façamos o homem à imagem e semelhança? Importante. Então, como que o homem, façamos o homem à nossa imagem e semelhança? Deus depois se fez homem, né? É porque às vezes eu fico pensando nisso, né? Pela vontade, bem, ele explicou aqui. Mas assim, Deus ele é perfeito em todos os âmbitos, né? Que ele também se fez uma criatura, né? Não sei explicar, deixa eu ver o que Jesus está falando primeiro. Mas como podia a criatura tão inábil assemelhar-me e ser a minha imagem, né? Como? Só na minha vontade poderia chegar a isso, porque fazendo a sua, vem a operar ao divino, e com a repetição destes atos divinos, vem a semelhar-se a mim, a tornar-se minha perfeita imagem. Acontece como a criança que, com repetir os atos que vê no mestre, se assemelha ao mestre.
Então a gente vai o quê? Vai repetindo os atos de Jesus. Então é isso mesmo que eu estava pensando, mas não dá conflito não, né? Porque às vezes a gente olha Jesus como homem, né? E Jesus é Deus. Então Deus se fez homem, né? Também para a gente ter uma imagem semelhante. Olha só, porque o que veio na minha mente, né? A gente é a imagem e semelhança de Deus, de corpo e de alma, de corpo e de espírito. Porque eu fiquei pensando, Deus, ele era só espírito, né? Porque assim, Deus é um espírito. E nós temos um corpo, nós teríamos que se assemelhar a ele. Mas depois eu fiquei pensando, falei, mas Jesus é Deus e ele se fez carne também, para a gente se assemelhar em tudo ele, né? Então parece assim que a gente se assemelha. Mas aí como é que ele fala assim, não, mas é a vontade, por quê? É a vontade divina que opera em Jesus. Né? Então a gente se assemelha, entendeu? A gente tem um reflexo, né, de olhar até a humanidade de Jesus e imitá-lo, né, repetir os seus atos humanos ali dentro de uma vontade divina, né? Então Jesus ele ensina, né, esse viver da vontade divina, né? Então assim, como é que eu vou explicar isso, Senhor? Não é só no âmbito espiritual, mas ele se fez homem para mostrar a vontade dele. E a gente se assemelha a ele em tudo. Para a gente se assemelhar a ele em tudo. Tendo um corpo humano, com atos humanos, mas que todos esses atos humanos são divinos. A gente se assemelha nele. Né? A gente olha essa pessoa de Cristo, que é a vontade divina, né? Pura vontade divina, feita como nós, assim, entendeu? A gente tem como se espelhar nessa vontade divina. Não sei como é que eu vou explicar isso, porque se a gente enxergar Jesus, homem, e Deus ao mesmo tempo, mas esse ser homem e Deus ao mesmo tempo é pura vontade divina. Né? Então como que a gente vai repetir os atos? Entendeu o que ele está falando aqui como uma criança? Para a gente repetir, a gente tem que se assemelhar em alguém. A gente repetir, a gente tem que ver alguém que está fazendo aqueles atos. E aí você vê a figura de Cristo e de Nossa Senhora também, né? Porque ela é a repetidora dele, perfeita. É uma repetidora perfeita, né? Então a gente tem a quem assemelhar um homem e Deus com a vontade totalmente divina, fazendo os atos humanos, tendo uma humanidade como eu tenho. Então eu me assemelho, entendeu? Tanto humanamente a Deus como divinamente, né? 100% também como ele, né? 100% homem, mas a gente fica também 100% divino. Porque ao mesmo tempo que a gente é homem, os nossos atos são divinos, como Jesus, né? Mas aí é isso que eu tô olhando assim, é se assemelhar em tudo, né? Então Deus ele também se assemelhou a nós. Ele nos criou, mas eu já tinha pensado nisso, né? Eu falo assim, Deus, ele não ficou só no âmbito espiritual. Ele só sendo espírito, é isso que eu tô querendo dizer. Ele criou a gente com carne, né? E aí ele veio se assemelhar a nós também, né? Como homem, né? Então, assim, é isso que às vezes eu fico pensando, né? Mas isso tá dentro da vontade divina também, né? Então a gente olha um para o outro, né? E se vê um no outro, né? Porque também tem essa semelhança desse amor que supera, né? Desse amor divino que superou a tudo, né? Então a gente se vê em todos os âmbitos, né? Então Deus a gente vê ele, a gente pode subir e ver toda essa vontade grande, imensa que abraça a todos, mas dentro de uma pequenez de um corpo e aonde ele também se limitou a isso, entendeu? Não sei se eu consigo explicar isso.
consigo falar isso que eu tô falando, porque está dando para entender, porque é difícil. É difícil falar. É difícil falar, porque quando eu leio assim, o trecho, dá a impressão que eu vou me assemelhar a Deus só no âmbito espiritual, entendeu? A hora que eu li lá, né, se assemelhar a Deus em sua vontade. Mas a vontade de Deus, a vontade divina, também tem um Deus feito homem, né? Tem um Deus que que se assemelhou a nós, que teve um corpo, né? E a gente se assemelha tanto a ele que ele é um corpo divinizado, né? É um corpo que ressuscitou, que subiu, que foi aos céus. Sabe aquele corpo glorioso de Jesus? Esse é o corpo de Deus. É um corpo glorioso. E a gente vai também ter um corpo glorioso lá no céu, né? Então a gente vai se assemelhar a ele em tudo. Isso também é semelhança de Deus, entendeu? Essa é a vontade divina, né? Que tem, eu não sei como é que eu posso explicar, que meu pensamento levou para isso, né? Dessa semelhança de corpo e alma, vamos dizer, de corpo e espírito, né? Porque a gente vai se assemelhar a ele em tudo, né? Eu não sei explicar, mas é a vontade divina, porque esse sempre foi o plano original de Deus, né? Então esse sempre foi o plano original de Deus, né? Mas, enfim, deixa eu continuar aqui. Como se podem explicar aquelas palavras, né? Façamos o homem em nossa imagem e semelhança. Mas como podia a criatura tão inábil assemelhar-me ser a minha imagem? Só na minha vontade poderia chegar a isso, porque fazendo a sua, vem a operar ao divino. E com a repetição destes atos divinos, vem a assemelhar-se a mim, a tornar-se minha perfeita imagem. Acontece como a criança que, com repetir os atos que vê no mestre, se assemelha ao mestre. Assim, a única coisa que faz a criatura se assemelhar a mim é minha vontade. Por isso, tenho tanto interesse em que a criatura, fazendo a sua, cumpra a verdadeira finalidade para a qual foi criada. Então, essa é a nossa finalidade. Mas a gente tem a quem semelhar, entendeu? Tem Jesus para a gente se assemelhar. A única coisa para a gente repetir os atos, a gente tem a quem assemelhar, a gente tem a quem olhar e repetir o ato, entendeu? A gente tem a quem, a gente tem uma imagem perfeita de homem e Deus, de 100% homem, como a gente foi criado, e mais 100% divino, por causa dos atos, né? Então a gente se assemelha, é isso que eu estou querendo, não sei se estou conseguindo passar, né? O que veio na minha mente, né? Então a única coisa que faz a criatura se assemelhar a mim, né? A gente tem, é Jesus, a gente tem a perfeita vontade divina. A gente tem essa vontade divina, vamos dizer, em carne e osso, mas em espírito. Em carne e osso como a gente é, mas também em espírito como a gente é. Entendeu? A gente tem a quem assemelhar. A gente tem uma vontade viva, né? Divina, que passou, dando todos os exemplos para a gente poder repetir, assemelhar, né? É isso que veio assim na minha mente. Eu não sei se eu consegui explicar, né? Isso, né? Por isso tenho tanto interesse em que a criatura, fazendo a sua, né? Ela toma para ele, toma essa vida dele, essa vida divina, essa vida toda completa, essa vontade, né? Cumpra a verdadeira finalidade para a qual foi criado. Então, não sei se eu expliquei direito, eu vou ver o outro trecho que colocou aqui complemento de hoje, mas isso que eu entendi, amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma.
Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Minha Mãe, feche a vontade divina em minha alma, para que ela possa formar o primeiro lugar, o seu trono e sua morada. Suprema Majestade, a divina vontade, venho a divina vontade diante do primeiro ou último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, as reparações, os louvores, o amor por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons, os frutos da divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, por meio do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Pai, eu não sou nada, Deus é tudo, 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 Pai. Amo-te, adoro-te, louvo-te, glorifico-te. Amém. Fiat. Luísa estava no habitual estado dela. Quando ela está petrificada, ela está fora do corpo. E aí ela viu Jesus conversando com o padre, num estado espiritual. Ela fora do corpo. E ela tendo uma visão, achando que o padre estava conversando com Jesus dentro do próprio quarto dela, que ele tinha vindo e estava dentro do próprio quarto dela conversando com Jesus. A visão, mas não era o sacerdote que estava ali visitando ela. E aí Jesus estava bravo com ele, ali no quarto dela. Não, ele não estava ali no quarto dela, ela estava tendo a visão como se ela estivesse vendo ele ali, e Jesus bravo com ele. Ela estava espiritualmente num estado petrificado, o estado que ela sempre ficava. Quando ela está no estado petrificado, ela sai fora do corpo. Então, ela estava espiritualmente no estado de petrificação. E ela teve essa visão, né, que Jesus conversou com o sacerdote, mas não foi dentro do quarto, não foi uma visita que o sacerdote fez a ela dentro do quarto e ela estava vendo ele ali. Não. A visão foi que Jesus conversou com ele, com o sacerdote, espiritualmente. E Jesus mostrava um pouco desgostoso com ele. Desgostoso assim, chateado um pouquinho, porque parecia que o confessor queria que todos aprovassem o estado de Luísa. Parecia que ele queria que todos os padres que passaram, né, ali, e que era da comunidade dele, todos conhecessem e aprovassem o estado de Luísa, que ele estava confirmando que era obra de Deus, que o estado de Luísa, ela era, né, que ela estava passando, tudo que ela ficava petrificada, em petrificação, era obra de Deus. E o confessor estava acreditando plenamente na Luísa, que Luísa estava naquele estado por ser obra de Deus. Estava um pouco, e Jesus estava um pouco desgostoso. Um pouco, não muito,
mas estava desgostoso porque ele não queria que acontecesse que o padre convencesse os outros padres para falar da intimidade, né, do que passava com Luísa, por que ela estava naquela situação de petrificar-se, né, ter aquela que ela passava, o estado que ela passava. E o padre queria, né? Ele estava colaborando com a Luísa para ajudar a Luísa, né? Ele estava do lado dela. Ele queria como se fosse, né, ajudar a Luísa, querendo defender Luísa. E, e queria convencer os padres que, que tudo aquilo que ela estava passando, né, era Deus. Era Deus, a vontade de Deus, que era a obra de Deus na Luísa. Mas Jesus estava meio chateado, é porque ele não queria esse padre, que o padre que estava no momento cuidando dela, não era assim um estado em que Jesus estava bravo, muito bravo, não. Ele estava chateado sim um pouco, né? Um pouco chateado, desgostoso com o padre, porque não estava assim bravo, brigando com o padre, não. Ele estava desgostoso porque ele não queria esse exagero do padre, o padre mostrar para todo mundo, contar para todo mundo que estava passando com Luísa e falando que aquilo era obra de Deus, estava querendo divulgar, né, aquilo. E Jesus não gostou, por isso que ele estava desgostoso com ele. Porque Jesus não queria esse exagero, né, de ele tentar convencer os padres, né, querer que aprovasse, que todos aprovassem o estado de Luísa, que era uma obra de Deus. Mas não era essa a intenção de Deus. Deus não quer, nunca permite plenamente as coisas na terra como o parecer favorável. Deus nunca permite isso. Ele nunca permite plenamente as coisas que acontecem na terra com o parecer favorável a alguém. Ele não permite isso. Tudo tem um para quê. Tudo tem um para quê. Tudo que ele faz, né, tem um para quê. Ele vai tirar algo maior daquilo. Então, Deus não permite o parecer favorável para alguém. Não, ele não permite isso. Porque tudo tem um propósito para Deus, tudo tem um para quê. Não é ser favorável a alguém, especialmente a uma pessoa. E quase, se Jesus não tivesse comunicado com ele, quase que ele convencia os padres, os sacerdotes, a aprovar aquela manifestação que Luísa dava, né? Aquela manifestação que ela ficava petrificada. E ela, com isso, ela saía do corpo. E ela poderia, ao confessar, manifestar isso, né? Coisas do interior dela, quando ela confessava. Então Jesus não gostou. Jesus não estava gostando que o padre tentando exageradamente provar que tudo que estava acontecendo com Luísa ali, aquele estado dela, né? Que ele queria que fosse aprovado, porque aquilo ali era obra de Deus. Então eles queriam aprovar um exagero do padre que estava com ela. Jesus não gostou desse exagero, de querer aprovar, que todos aprovassem
que o estado de Luísa era obra de Deus. Porque todos aqueles sacerdotes, a maioria tinha sido confessor dela. Eles sabiam de muito da intimidade que ela contava, mas não era essa a intenção de Deus. Nunca Deus permite plenamente as coisas da terra com um parecer favorável de alguém. Ele não permite. Tudo que ele faz na terra tem um para quê, tem um propósito dele para maior graça, né? Para ele tirar um bem maior, para que tudo que ele faz tem um propósito. E quase que o padre convencia os outros sacerdotes a manifestar. Então Jesus fala com ele, não pode, porque ele é o confessor, ele sabe de muita coisa, de muita intimidade, que muitas vezes a Luísa não gostava, né? Deixava até de contar para os confessores, que tinha vergonha de se expor, né? Então, expor o que ela vivia na intimidade. Ela tinha vergonha. Então, Jesus disse, não pode. Para poder provar algumas coisas para as pessoas, ele vai informar o segredo de confissão? Não pode. Ele não pode. Para ele provar que aquilo ali é obra de Deus, ele ia... Muitas coisas que é segredo de confissão pela igreja, que o sacerdote não pode contar, é segredo e ele tem que guardar aquilo para ele, para Deus, para Jesus. E ele não pode querer provar alguma coisa para outros sacerdotes, para outros que nem conhecem Luísa direito, informar um segredo de confissão. Ele não pode fazer isso. Isso é proibido, fornecer informações de confissão. Isso não pode acontecer. Confissão é segredo de confissão. O padre não pode contar para ninguém, para ninguém. Ele não pode manifestar tudo que passa na confissão, só para provar uma coisa, para provar algo verdadeiro, né? Dizer que é verdadeiro porque ele ouviu isso na confissão. Ele não pode fazer isso, de jeito nenhum. Coisa que é privada, informação privada, só daquela pessoa com o confessor, né? Isso não pode acontecer. E Jesus voltou-se, estava desgostoso por isso. Ele voltou-se para com o sacerdote, conversar com o sacerdote e disse, isto que você quer fazer é impossível. É impossível, porque porque se ele fosse fazer aquilo ali, a Luísa seria perseguida, teria perseguição, teria muitas coisas contra ela, muitas revoltas contra ela. Até Jesus mesmo, quando ele veio na redenção, como que ele foi perseguido, né? Como que as pessoas foram adversários dele, até ele teve adversário. Então, ele diz, é impossível você fazer isso. Não precisa querer agradar a todos, né? A toda a comunidade, a todos os padres. Você, para agradar a todos, você quer contar coisas, informações privadas de confissões. É pecado. O padre vai estar pecando, porque ele vai violar a lei da igreja, do segredo de confissão. Então Jesus falou com ele, você não precisa querer fazer isso, agradar a todos, porque você vai arrumar adversários para Luísa, perseguição para Luísa.
Até eu mesmo tive vários adversários quando eu estava aqui na Terra, na redenção. Várias pessoas que não acreditavam em mim, que não gostavam de mim, que não confiavam que eu era uma pessoa de Deus. Eles duvidavam. E até tem pessoas, muitas pessoas notáveis que duvidavam deles. Também sacerdotes e outras dignidades das religiões, né? Tiveram fariseus, os fariseus que desceram, né, de Belém, os escribas que desceram de Belém, diziam: ele está possuído por Beelzebul, é pelo príncipe dos demônios. Ele é possuído por Beelzebul, é pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios. Os rabinos eram dignidades superiores, estudiosos, chefes, né? Líderes importantes que questionavam as obras de Jesus, chamavam Jesus de que Jesus questionava as obras de Jesus e chamava, né, o próprio Jesus de Beelzebul, duvidava de Jesus. Os fariseus e muitas pessoas de dignidades daquele tempo não acreditavam em Jesus. Eram inimigos de Jesus, perseguiam Jesus para ter um motivo para matá-lo, para expulsá-lo, matá-lo. Estas oposições, mesmo por pessoas religiosas. Então, essas oposições no tempo deles, a maioria eram pessoas religiosas, que eram opositores deles. Mas mesmo os opositores, e estas oposições, eu as permito, eu dou permissão às oposições com pessoas que, para fazer com que no seu templo possa brilhar mais a verdade. Então, ele permite as oposições com as pessoas que, para fazer com que o seu templo, no seu tempo, possa brilhar mais a verdade. Então, são opositores, mas se a verdade está brilhando, tudo bem. O confessor pode se aconselhar com dois ou mais, né, que queira ser aconselhado. Os confessores podem se aconselhar com dois ou mais sacerdotes dos melhores, ou santos, até doutores, né, dignos, que tenham o conhecimento da verdade. O confessor pode se aconselhar com eles e para poder ter mais sabedoria, mais experiência, né? E para ter luz, né? Se queres ser aconselhado por dois ou três sacerdotes, Jesus falando para o confessor, dos melhores sacerdotes, dos melhores santos, até doutores, para ter luz a respeito de Luísa, para ter entendimento a respeito do caso de Luísa, pode se aconselhar. Jesus permite que aconselhem a dois ou três sacerdotes dos melhores, mais sábios, com mais experiências,
mais antigos, que já viveu muitas situações difíceis, com os santos, até com os doutores da lei, mas se aconselhar para ter luz a respeito de Luiz e até para fazer o que eu quero nas coisas que se devem fazer, né, nas coisas que se deve fazer, que é divulgar os escritos de Luísa. O conselho, né, divulgar os escritos de Luísa, como é o conselho dos bons, né, se aconselhar nos conselhos dos bons e a oração. Isto Jesus permite, tudo isso. Se aconselhar para receber luz a respeito do caso de Luísa, para fazer o que Jesus quer nas coisas que deve fazer, para divulgar os escritos de Luísa e como se deve fazer, e como é o conselho dos bons e a oração. Isto Jesus permite para todos, mas o resto não. Falar sobre o segredo de confessionário, não. Não pode dar informações, divulgar coisas do segredo de confissão. Não pode fornecer informações privadas, falado na confissão. Isto ele não permite e não aceita. O resto, não. Não falar segredos de confissão não pode, senão estarão pecando também. Seria querer fazer um desperdício das minhas obras. Então, se o sacerdote, se ele falar dar alguma informação privada, ele vai estar desperdiçando as obras que Jesus fez e pô-las em zombaria. Quer dizer, além de desperdiçar as obras que ele está fazendo em Luísa, ainda eles iam zombar de Luísa e de Jesus, o que ia desgostar Jesus muito mais. Que o confessor tem que ter cuidado para não desperdiçar as obras de Jesus e nem pôr em zombaria. Já pensou se eles falam sobre o casamento místico? Seria uma zombaria para todos, entre os padres e leigos. Então, só entre os padres ali espalharia, né? Então você quer exagerar de querer falar coisas grandiosas do confessionário? Explicar milagres extraordinários que aconteceram de Luísa para convencer os sacerdotes, sendo que são guardadas como segredo de confissão. Todas aquelas informações privadas são guardadas como segredo de confissão, de confessionário. E também milagres. Muitos milagres que aconteceram com Luísa serão guardados só para ela e o padre. O padre não pode divulgar o que aconteceu com Luísa, o que ela falou nas confissões. Seria zombaria, tanto de Luísa como de Jesus. Os próprios padres não acreditariam mais em Luísa e zombariam de Luísa e de Jesus. E Luísa também poderia ser perseguida, como Jesus foi tão perseguido, com tantas verdades que ele falou. Quando ele falava a verdade, os contraditórios, né, sentia porque ele estava falando a verdade e estava mexendo com a ferida dos contrários, né?
Então, eles não gostavam deles. Os escribas, os fariseus, né, não gostavam de Jesus. Por quê? Quando Jesus falava, né, tocava na ferida deles. E eles perseguiam Jesus de várias formas, né? Mas perseguiam. Então, o que é de experiência de Luísa tem que ficar somente com ela e com o padre. Ele não pode, o padre, o confessor, não pode informar coisas privadas, assuntos, segredos de confissão, senão ele vai colocar em zombaria tudo o que se passa com Luísa e Jesus, que muito vai desgostar muito mais a Jesus. Então, se ele diz do casamento místico, como será, hein, a zombaria deste casamento? Então, e depois Jesus ainda fala a Luísa: o que eu quero de ti é que operar reta e simples, que você trabalha com retidão e simplicidade. O que é do pró e do contra das criaturas. Então, ele quer que a Luísa, né, opera, eu quero, né, o que quero de ti é um operar reto e simples. Ele quer que ela trabalhe retamente simples, simplesmente, do que do pró e do contra das criaturas. O que eu quero de ti, Luiz, é que você trabalhe retamente, sim e simples. É do pró e do contra dessas pessoas, não te preocupe. O que é do pró e do contra, né? O que é de desavença entre as criaturas, o pró e a favor e o contra das criaturas, não se preocupe, é delas lá, elas que se resolvam. Os que aprovam e os que são oposição, ou que são contra, né? Então, isto é das criaturas. Ele não quer. É do pró e do contra dessas pessoas, não te preocupe. Aquilo que é desavença entre as criaturas, quem é a favor, quem é contra, né, nas criaturas, ali no meio das criaturas, ele diz que não deve se preocupar. Deixa-as pensar como queiram, deixam falar o que quiserem falar, sem tornar-te um mínimo incômodo. Então não liga. O que é do pró e contra no meio das criaturas, deixa elas falarem, não se preocupa. Deixa elas pensarem, né? O que elas quiserem, sem te tornar o mínimo incômodo. Pois o querer que todos sejam favoráveis a um querer. Pois o meu querer é que todos sejam favoráveis a um querer, mas favorável ao meu querer divino. O que eu desejo das criaturas é que todos sejam favoráveis a viver no meu querer divino. Agora, o querer, os prós e contra entre as criaturas, não se preocupa, pois o querer deles é desviar-se da imitação da minha vida. Então, eles não querem se achegar à vida de Jesus, imitar a Jesus. Então, que ela não esquenta a cabeça, que ela não pensa o que eles querem ou não,
sem tomar, porque ela não toma o mínimo incômodo, que não se incomoda, pois o querer que todos sejam favoráveis, quer dizer, o querer das criaturas, né, que eles todos sejam favoráveis, a um querer desviar-se da imitação da minha vida, quer dizer, da imitação da vida de Jesus. Porque eles não interessam. Por quê? Por que acontece isso? E a Luísa não deve dar atenção, ficar preocupada em pensar, ele quer que ela deixe de pensar como queiram, ou como eles pensam, como eles fazem, que ela não se incomode, não esquenta a cabeça com eles, porque eles não têm intenção de querer imitar a vida de Jesus. Estão sempre contra. Por quê? Porque Jesus não era favorável, sempre favorável, né? Visto favoravelmente, ele não era visto favoravelmente pelas pessoas, porque ele falava a verdade, ele dizia a verdade, ele esclarecia a verdade para aqueles que queriam ouvir. Ele também não vai ser, ele não vai ser querido, né? Ela também não vai ser querida, não vai ser amada. Vai ter muitos contra ela, vai ter muitos falando mal dela, inimigos dela, perseguindo ela. Já perseguiram os escritos dos livros do céu. Muita coisa já tentou impedir, porque ela, mas Jesus com ela. Então, ela tem que aceitar essa realidade, porque algumas pessoas vão ser contra ela mesmo. Igual para nós também que estamos vivendo a divina vontade, aqueles que não entendem, que não querem entender, que não querem quebrar a cabeça para estudar, para aprender, para compreender as verdades de Jesus, a imitar a vida de Jesus, eles não vão querer, porque Jesus não é favorável para as pessoas fazer o que elas querem, passar a mão na cabeça delas, concordar com elas naquilo que elas querem. E Luísa também vai ter a perseguição contra ela, contra os escritos. Se ela, se os confessores contar intimidade dela, quebrando o segredo de confissão, aí é que eles vão perseguir mais ainda. Muitos nem vão acreditar. Então ela tem que aceitar esta realidade, que algumas pessoas vão ser contra ela. Ela não tem que ficar chateada, chorosa, não. Vai persegui-la, perseguir os escritos, vão duvidar da obra de Deus, vão duvidar das obras que Deus está fazendo na vida dela. Tudo isso, os próprios sacerdotes mesmo, eles não acreditavam. Muitos não acreditavam que Deus estava fazendo na vida dela. Vão duvidar da obra de Deus que está fazendo na vida de Luísa. Mas isso faz parte da nossa vida. Nós que estamos na divina vontade também. Se a gente for divulgar muito, ficar falando muito, muitos não vão acreditar, vão xingar a gente de doida, vão xingar a gente de vários nomes, né, desagradáveis. Vão ficar contra a gente, vão denunciar a gente para autoridades religiosas, sem saber, porque não conhecem a preciosidade dos escritos do livro do céu. Na nossa vida, nós vamos passar por isso também.
vão falar de nós quando verem, né, quando descobrirem. Se a gente ficar falando muito, vão falar de nós, vão falar que nós estamos enlouquecendo, que nós estamos fora da realidade. Quando a gente falar sobre o livro do céu, sobre essas maravilhas, preciosidade da divina vontade, eles vão ficar contra nós também. Até os próprios padres. Muitos não acreditam, muitos não aceitam, nem de olhar, nem de ouvir, parar para ouvir. Por quê? É assim, é a realidade da vida. E porque tudo está mudando, eles querem que a igreja acompanhe as mudanças. Mas tem muita coisa na igreja que não pode ser mudado. Muita coisa na igreja que não pode ser mudado. Né? São dogmas, são verdades da igreja que não mudam nunca. Então, nós temos que ficar firme, mesmo passando por todas as dificuldades, por perseguições, por não acreditar, por descaso, quando a gente falar, por nos humilhar. Nós temos que ficar firme. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole. Da vontade divina para minha alma, abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Trecho do dia 22, né? Volume 2, trecho 27. Jesus lamenta-se do confessor. Esta manhã, estando no meu estado habitual, meu adorável Jesus veio e ao mesmo tempo vi o confessor. Jesus veio e ao mesmo tempo vi o confessor. Jesus mostrava-se um pouco desgostoso com ele, porque parecia que o confessor queria que todos aprovassem que o meu estado era obra de Deus. E quase queria convencer a outros sacerdotes a manifestar-lhes algumas coisas do meu interior, né, do que eu entendi aqui, né, de revelar confidências íntimas dela, né, para com Jesus, a fim de convencer, né, os outros sacerdotes que ele queria, né, que todos, assim como ele, reconhecesse, né, reconhecesse a obra de Deus na vida da Luísa. Nada diferente do que estamos vivendo hoje, né? De querer que os outros conheçam o livro do céu, mas precisa ser não de uma forma, né, imposta, mas na própria liberdade da criatura, né, em ela querer, né, ela mover a vontade dela em querer. Né, quando não se quer, não adianta. Não adianta, como ele diz, a criatura, o que ele tem em poder, a criatura tem em força. Então, se houver nela essa força de vontade em querer conhecer, em buscar, eis o triunfo da divina vontade, né, na criatura. Mas, como disse, né, de forma não imposta, não com violência, porque aí não tem amor, né? Aí é medo. É medo, é interesse. E Jesus quer o mais puro e santo amor. Né? E vendo a vida de Jesus, Jesus veio para todos. Né? Mas foi um pequeno número que o acolheram. E mesmo em meio a esse pequeno número, né, hora e outra eles estavam falando besteira.
né? Que até levou Jesus a chamar o cabeça deles de demônio, de Satanás, né? Porque pensava as coisas do homem, não de Deus. Isso porque há pouquíssimo tempo antes ele tinha falado, né? Tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus vivo. Então é uma memória muito curta, né? Que a gente tem enquanto na nossa vontade humana. Mas é o que foi dito também, né, na divina vontade. Aconteceu a divina vontade. Porque na Voltota vai narrar que essa queda de São Pedro foi de suma importância, né, para ele ser humilde e saber lidar com a dificuldade dos outros, né? Até tem aquela parte que vai falar, Jesus fala para ele do modo de atender confissões. Então, foi de suma importância a experiência dele para hoje ele, né, como ele era muito assim enérgico, incisivo, né, para hoje, né, na época lá dele, ele ter compaixão, né, ter misericórdia do outro, né, porque ele igualmente padeceu da mesma situação, né, de negar o Cristo, né, e negou diante de simples donas de casa, né, simples empregados. Não foi diante de uma autoridade do exército do Império Romano, não foi diante de donas de casa, né, pessoas ali até inferiores a ele. E voltando o trecho aqui, realmente, né, como foi dito, muitas coisas aconteceram entre Jesus e Luísa, que era do conhecimento do sacerdote, do confessor, e não houve necessidade de colocar nos escritos, né, cujo só ele sabe, né, só o sacerdote o sabe. E se não foi necessário pôr no livro, porque era íntimo ali para Jesus e Luísa. Assim como foi dito, né, de milagres que possam ter acontecido, né, milagres extraordinários que possam ter acontecido. Que, no entanto, ele queria também, né, até aqui, com o tornar público esses milagres, né, as criaturas caírem em si. Né? Só que uma é a verdade, né? Jesus nunca realizou milagre algum, né, com esta intenção de convencer ninguém. Todo milagre foi feito, foi único e exclusivamente por graça e misericórdia do Pai, né, para a glória do Pai, e não para convencer alguém. Esse convencimento era a consequência. Deus não fica ostentando o seu poder. Até porque passa a ser uma certa, como diz, uma certa violência, né? Passa a ser uma certa violência. E outra coisa que eu entendi enquanto eu estava ouvindo a partilha, né, das outras pessoas, diante desse trecho, a verdade, ela não é atrativa, não. Né? Ela não é convidativa, não. Para a pessoa que está enterrada no humano, não. Porque, de certa forma, a verdade está impregnada nela. Né? Saímos de Deus e a nossa alma anseia em voltar a Deus. Mas a carne entra no meio quando o nosso desejo da carne busca outras coisas, né? A satisfação terrena. E somos, enquanto almas, só nos saciamos em Deus, com Deus. Mas a carne se torna um fardo, né? Prende a criatura na terra, até por consequência de apegos e interesses humanos. Então, muitos até dizem, eu não vou assumir um propósito com Deus, não, porque
Precisa ser uma pessoa muito assim, né? Como que essa pessoa me disse? É que para falar em nome de Deus não é qualquer um. Resumindo aqui em outras palavras, não é qualquer pessoa. Eu não vou me meter a besta, né? Assim, segundo o que ele me diz, e eu estou traduzindo aqui num linguajar mais simples para encurtar a história e ficar claro. Eu não vou me meter a besta de seguir por esse caminho, porque eu não quero largar determinadas circunstâncias da minha vida. Essa semana mesmo eu ouvi isso de duas pessoas. Eu sei que a situação é pecado, por isso eu tenho que ficar mais afastado. Eu vou na igreja, tudo, mas eu vivo aí essa duas vidas, né? Pé na igreja e pé no mundo. Pé na igreja e pé no mundo. Eu sei que é errado, mas eu não consigo viver sem essa situação. O outro eu sei que eu estou errado, então eu vou me manter aqui onde eu estou. Né? Eu faço bem, faço minhas orações, mas não vou me comprometer, né? Ao ponto de ter que largar as minhas coisas. É aquilo que ele disse naquele trecho, né? As pessoas me querem, mas querem junto as suas comodidades, né? Os seus prazeres, as suas riquezas, né? Não se despojam. Então, por isso, a verdade, num primeiro momento, não é convidativa. É até o que aconteceu, né? Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Né? Pelo contrário, né? O perseguiram, planejaram e o mataram. Né? Planejaram a sua morte e o fizeram. Mas, enfim, continuando aqui o trecho. Né? Jesus voltou-se para o confessor e disse-lhe: Isto é impossível. Até eu tive adversários, né, como eu acabei de falar, e isto em pessoas das mais notáveis e também sacerdotes e outras dignidades. Tiveram que dizer sobre minhas santas obras, até me taxar de endemoniado. Então não consegue, não aceita. Uma vez não aceitando, não consegue ver. Se não aceita, não acredita, não consegue ver. É o que Abraão disse lá, né, pro rico opulão. Né? Ainda que uma pessoa ressuscitasse, né, da morte, eles não acreditariam. Né? E isso se deu. Jesus veio, morreu, foi crucificado, morreu, né, ressuscitou, e ainda assim não se acredita. Não acredita. Os cristãos sumiu com o corpo dele. Enfim, então é o que Jesus está dizendo. O confessor quer revelar segredos, né, e impor, né, que se acreditem. Mas isso é impossível. Né? Ou seja, não vai adiantar. E não é assim que é para ser feito. Não é com imposições humanas. Né? Com o agir humano. Mas o divino, né? A vontade de Deus. Ou seja, a pessoa se abrir e querer conhecer, né, tal verdade. Porque, como Jesus disse, né, se tratam assim a árvore verde, o que farão com a árvore seca? Então, perseguições sempre haverá. E essa questão aqui de nos chamar de endemoniado, de pessoa sem caridade, né, de pessoa grosseira, disso e daquilo. Diz que está na igreja, mas trata os outros com toda essa grosseria. Que as pessoas querem, né, o abraço, o chamego, o sei lá o que, né?
que acaricie o ego delas. Ou seja, fale o que elas querem ouvir. Que até aqui a chateação que Jesus está com o desgostoso ele está com o sacerdote. É isso aqui, ó, não é convencer as pessoas a falar o que elas querem ouvir. É dizer a verdade. Se aceitam, se reconhecem ou não. O não ter que ficar se justificando, como Jesus, enquanto interrogado, ele disse, eu falei abertamente, para todas as pessoas, perguntem a eles. Todos ouviram, a minha palavra, perguntem a eles. Eles podem confirmar. Mas aí vem aquele ponto, de novo, que ninguém quer se comprometer. Querem as bênçãos de Jesus, mas se comprometer, a ponto de dar a vida por ele, com ele, não, aí não é bem assim não precisa tudo isso e blá blá blá. Então, continuando aqui, estas oposições, mesmo por pessoas religiosas, mesmo por pessoas religiosas, ou seja, lá no tempo dele, os fariseus, os sábios e entendidos, estudiosos, das escrituras, foram os primeiros, foram os que mais se opuseram a ele. E hoje não é diferente. E não será diferente. Que Jesus vem dessa forma simples, humilde, e esses que estão cheios de si não conseguem ver, não conseguem assimilar, não conseguem aceitar isso. Porque por conta da soberba, por conta do orgulho. Estas oposições mesmo por pessoas religiosas. Eu as permito para fazer com que, a seu tempo, possa brilhar mais a verdade. É o que levou a dizer, quando Jesus deu o seu último suspiro. Este verdadeiramente era o Filho de Deus. Matamos, em outra tradução, matamos o Filho de Deus. Então, assim, aqui humanamente já era tarde demais. Mataram o Filho de Deus, não tem mais o que fazer. Mas Deus, que é Deus, no terceiro dia ele ressuscita. E abre à criatura a oportunidade de se banharem na misericórdia, no perdão de Deus. A reconhecer os seus erros e faltas e a renunciá-los e seguir numa vida nova com Ele. Uma vida nova em Cristo. Que é o que está dizendo. Ele permite situações para que, no momento oportuno, eu permito para fazer com que, a seu tempo, possa brilhar mais a verdade. Brilhar a tal ponto de não a abandonar mais. Como disse, aqui na visão das Escrituras, tornar tão reluzente a qual o que se deu lá no cenáculo, o derramamento do Espírito Santo sobre tais almas, essa adesão ao propósito de Deus, a verdade de Deus, a verdade divina. Então, continuando aqui, queira ser aconselhado por 2 ou 3 sacerdotes, dos mais bons e santos, e até doutos, para ter luz
e até para fazer o que eu quero nas coisas que se devem fazer, como é o conselho dos bons e a oração, e isto eu permito, mas o resto não. Não, não seria querer fazer um desperdício de minhas obras e pô-las em zombaria, o que muito me desgosta. Eu lembro que há muito tempo atrás, não é tão muito assim, vocês vão pôr aí há uns 2, 3 anos antes de conhecer a Divina Vontade, eu tive um contato com a Luísa, né, nessa questão de ter ficado 40 anos alimentando só da Eucaristia. E eu, nessa ocasião, eu fui comentar isso justo com um protestante na época. Pra quê? Né? Pra quê? A pessoa caiu na risada. Então é isso aqui. Para os que não querem ver, é desperdício. Com aqueles que não querem saber, é desperdício. É desperdício de minhas obras e expô-las à zombaria, o que muito me desgosta. Não jogueis minhas pérolas aos porcos, que ele disse. Que ele vai dizer que queira ser aconselhado por 2 ou 3 sacerdotes, né, e dos mais bons e santos, e até doutos. Aqui você selecionar uns e outros para você conversar sobre essas coisas. E aqui são poucos, são pouquíssimos. Em meio à realidade lá, Jesus está dando aqui pro confessor 2 ou 3. Né? E quantos sacerdotes não era? Selecionar aqui 2 ou 3 sacerdotes dos mais bons e santos e até doutos, para ter luz e até para fazer o que eu quero nas coisas que se devem fazer, como é o conselho dos bons e a oração. Isso Jesus está dizendo que permite. Né? Isso aqui é lícito. Agora, para ficar expondo essas verdades diante de qualquer um, de pessoas que não tá nem aí, que como diz aqui, o que vai fazer é tirar onda, é tirar sarro, é criticar, é blasfemar. Então, melhor não dizer nada, melhor não trazer e esperar em Deus, como está dizendo, através da oração, a fim de já aqui, nessa condição, esse orvalho benéfico, para cair sobre os corações e aqueles que têm a disposição, a abertura, a acolher, a ter esse contato, com essas verdades, com a vida da Luísa e crer finalmente, e crer de verdade. Como o Jó disse, que ouviu falar de Deus, mas que naquele momento os olhos dele teriam visto. E dali para frente, seguiria ainda mais firme na verdade. Porque antes ele havia ouvido falar, e diante de toda a experiência, toda a dor, todo o sofrimento que ele vivenciou, e Deus o deu muito mais, ele veio a dizer, meus ouvidos ouviram falar de ti, agora os meus olhos te viram. Aqui, a luz da verdade. Uma luz brilhou na escuridão. E outra coisa, os bens que Deus quer nos dar não são coisas materiais.
Até porque as coisas materiais em excesso atrapalham a vida em Deus, atrapalha a minha vida, o meu convívio, a minha busca por Ele. Porque eu vou ter que dar atenção demasiada para a infinidade de coisas que, na minha soberba, no meu orgulho, eu estou dizendo que é a bênção de Deus. Enquanto que, na verdade, como diz, né, no livro do céu, a bênção, né, a graça maior que podemos receber, né, são as cruzes, são as dificuldades, são as dores. Né, porque é aí que vamos manifestar o nosso amor, a nossa adesão a Deus. De outra forma, eu estou aqui porque aqui, né, eu dou 50 e recebo 50 mil. Eu dou para Deus e Ele me dá, né, 100 vezes mais. Né, como o outro lá, eu vou vender as coisas de dentro da minha casa para me dar dinheiro na igreja, porque Deus vai me abençoar. É como um desses um dia foi lá na minha padaria e falou: olha, meu irmão, eu estou vendo aqui que Deus vai te abençoar, vai te honrar com mais uma porta. Ou seja, me abriu uma segunda padaria. Pensei comigo, né? Que Deus que nada. Que Deus que nada. Eu tava com dificuldade de tocar uma padaria e Jesus ia me dar outra padaria. Sim, enfim, né? Só pensam em dinheiro. Só pensam em seus próprios benefícios. Né? Só pensam nos seus lucros. Em enriquecer-se. E até como aquela pessoa lá estava dizendo, né? Os pastores revoltados porque estão perdendo dinheiro pro tigrinho. Estão perdendo para o tigrinho. Que nada mais é que a mesma situação. Né? Aplica o teu dinheiro lá no tigrinho e você vai receber, né? Bem mais, você vai receber uma fortuna de dinheiro. Sempre com esse propósito, né? Eu quero mais, eu quero mais. Quero mais e por isso eu vou vender as coisas da minha casa, vou aplicar o meu salário aqui nesse tigrinho, porque há relatos aí, rumores de que pessoas estão enriquecendo com isso. E acaba na miséria, acaba sem nada, porque não passa de um golpe. Igualmente, que acontece em determinadas igrejas, não passa de um golpe, cuja qual os pastores estão cada vez mais ricos e eles cada vez mais na miséria. Então a ambição se torna para essas pessoas um pesadelo, um castigo. Né? Atraem sobre si mesma o castigo. Então, retomando aqui, né? Não é para atirar pérolas aos porcos, como disse. O chamado é para todos, mas nem todos têm à disposição. Nem todos querem a divina vontade, né, que seja a vida neles, porque não querem largar as suas coisas. Não quer. Até quem quer está vendo dificuldade, está tendo resistência ainda que, de certa forma, não consegue vencer. Tanto mais aqueles que não querem de jeito nenhum. Então não será outra coisa senão aqui, né, a zombaria. Então depois me disse a mim, Luísa disse, então depois Jesus disse a mim: o que quero de ti é um obrar reto e simples, que do pró e do contra das criaturas não te preocupes, deixa-as pensar como queiram, sem tomar-te o mais mínimo incômodo, pois o querer que todos sejam favoráveis é um querer desviar-se da imitação da minha vida. Né? Porque com ele se deu assim. Né? E eu agora queria que seja diferente. Que todos, né, me carreguem nos braços. Olha,
Esse é o Filho da Divina Vontade. Esses conhecimentos é a solução dos nossos problemas. Se não fizer assim com Jesus, vai fazer isso com o Filho da Divina Vontade. Como disse, se assim tratar a árvore verde, o que farão com a árvore seca? Nós, pobres e miseráveis, o que não farão? Então, se não tiver cautela, sabedoria, vamos ser pisoteados, esmagados. Que acho que até nessa passagem dos porcos mesmo, virão contra vós. Jesus já avisava lá, virão contra vós como foi dito lá, acho que esmagarão, virão contra vós e os esmagarão, e se não tiveram misericórdia de Jesus, haveria alguma para com nós hoje? Então haverá sim oposição, haverá sim perseguição, do pouco que se diz haverá piadinha, chacota, deboche, haverá sim, zombarias, como diz, é impossível que não haja escândalo, mas ai dos que provocam tal escândalo. Então é falarmos onde a divina vontade quer ser ouvida. E rezar para que o orvalho benéfico alcance os corações ainda fechados. E de igual forma também, não negar essa verdade nunca, jamais. Como Jesus está dizendo, depois, aqui, o que quero de ti é um obrar reto e simples. É igual lá no grupo lá, que foi falado, que ali não é grosseira não falar, mas é aqui, reto e simples. Não tem que ficar enfeitando, minha florzinha, meu irmãozinho, minha irmãzinha, meu amorzinho, e abraça e beija a paz de Jesus e o amor de Maria da boca para fora é dessa forma, não estou generalizando aqui, mas alguns é assim da boca para fora, mas por dentro está numa falsidade tremenda. Então chega de falsidade, chega de tudo isso, e vamos ao que de fato importa, que é Deus, suas verdades. Que ele diz que é do pró e do contra das criaturas, não te preocupes. Uns vão gostar, outros vão desgostar. Uns poucos vão se unir, outros vão separar, afastar e perseguir. Outros caminharão juntos, outros poucos. O habitual é que a grande maioria se volta contra. Então não te preocupes das criaturas, não te preocupes, deixa-as pensar como queiram, sem tomar-te o mais mínimo incômodo, pois o querer que todos sejam favoráveis é um querer desviar-se da imitação da minha vida. Então, que Jesus se lamenta do confessor, explique com suas palavras. Acho que foi dito, que ele lamenta, ele querer fazer do teu jeito e estar preocupado com as pessoas, em aceitar, em reconhecer, em aqui, o divulgar, o pôr em prática na vida. Então a lição é essa, Deixa as criaturas aos cuidados de Deus. Realizamos o ato na divina vontade a qual nos é pedido, dada as circunstâncias, e deixa-as pensar como queira, como Jesus disse.
sem tomar-te o mais mínimo incômodo, pois o querer que todos sejam favoráveis a nós, que não é a nós, porque não é a nós que trazemos, mas é a palavra de Deus, a verdade divina. O querer que todos sejam favoráveis é um querer desviar-se da imitação de minha vida. Então, essa realidade nunca vai mudar, né? Até que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Não, essa realidade não vai mudar. Vai haver sempre perseguição, oposição, né? Calúnia da parte daqueles que não querem mudar, não quer saber. Que diz isso aí, é revelação particular, não temos obrigação de acolher. Lê quem quer, estuda e medita isso aí quem quiser. O que é obrar reto e simples? É viver na verdade. A ponto de não querer satisfazer os outros nem satisfazer-se. Mas satisfazer a Deus. Corresponder a Ele. Dizendo, vivendo essa verdade com retidão e simplicidade. Até mesmo é o que ele está dizendo, não leve conta do pró e do contra das criaturas, não te preocupes, deixa-as pensar como queiram. Aqui a reta intenção, qual que é a reta intenção? Agradar a Deus, te levar ao conhecimento das suas verdades, te anunciar uma verdade, de modo a ordenar as situações. E sempre havendo oposição do outro, daqueles que não querem mudar. Sempre foi assim, eu vivi a vida inteira assim, meus pais, meus avós sempre viveram assim, e fazendo estas orações. Agora me vem com essa história aí de mudar tudo e até, nos pedir para abandonar essas devoções, deixar um pouco de lado, para se dedicar ao conhecimento desses escritos, que é uma infinidade que não tem fim. Não deixa eu quietinho, com o meu rosário, com as minhas novenas. Então não quer. Só que uma coisa eu tenho visto e é o certo, se não vem no amor, virá pela dor. E nessas circunstâncias, diante disso, nós já vemos que as dores já começou. As dores já começou e tem se intensificado a cada dia. Nos diversos âmbitos. Físico, moral, para tudo que é lado. A criatura humana está tocando com a mão a miséria humana que é sem Deus. Os que se abrirem e reconhecer isso, ainda que num último momento, é possível aderir a esse amor, a essa misericórdia de Deus. Mas haverá também aqueles que obstinadamente se voltam contra, mesmo assim, em meio aos castigos, aos flagelos, o seu ódio aumenta mais. Então é o que Jesus trouxe como orientação nesse trecho, que quer de nós esse obrar reto e simples, que do pró e do contra das criaturas não te preocupes, deixa-as pensar como quiserem, sem tomar-te o mais mínimo incômodo, pois o querer que todos sejam favoráveis a um querer desviar-se é um querer desviar-se da imitação de minha vida. Se somos continuidade da vida dele, haveremos também de viver a mesma vida dele. A continuação de sua vida, da nossa humanidade. E com todo o trabalho que está ainda por fazer.
né, de se confirmar. A criatura trabalhando com Deus, fundida a Ele. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Deus abençoe a todos.